Olá, uma excelente tarde para você. Já estamos no ar com mais um Top News, com o fechamento do mercado, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e também do mundo, além de entrevistas aí com os melhores especialistas do mercado. Eu sou Felipe Brosco, já quero deixar aqui uma ótima tarde para minha companheira de bancada, de jornal, a Débora Oliveira, que vai junto comigo aqui trazer as informações, fazer o jornal, mais esse Top News desta quarta-feira. Boa tarde, Débora. Uma ótima tarde para você, Brosco, uma ótima tarde para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Mais esse dia aqui, quarta-feira, a gente tem aí o Ibovespa bem volátil, então vamos lá, vamos já dar um giro aqui de mercado rapidinho para atualizar o pessoal. A gente tem o Ibovespa agora subindo 0,16, mas durante a manhã, quem já vem acompanhando aí a nossa programação aqui na BMC News, né, já percebeu que o Ibovespa encerrou os leilões em queda, depois virou para alta, a alta não foi tão grande, cai de novo, não consegue sustentar, ou seja, a gente abriu nos 98.293 pontos, fomos aí ao mínima de 97.423, a máxima do dia 99.141 pontos. Agora a gente segue nos 98.468 e toda essa volatilidade, claro, existe o cenário externo, as bolsas americanas também vinham sem definição, na expectativa pela ata do FONC, que no final da manhã começou a cair, e aí puxou aqui o Ibovespa também, que já não vem apoiado pelas commodities. Tanto o setor de petróleo como siderurgia de mineração seguem em queda hoje. Alta mesmo a gente tem visto no varejo. A gente tem aqui o setor Via subindo 11,76%, Local Web subindo 8,51%, Amer 3 subindo 10,47%, ou seja, vários papéis aqui do setor de varejo trazendo o bloco inteiro nas altas. Educação também aparece por aqui, com Edux e Cogna subindo na casa de 8%. Ipera, que depois de notícias aí também segue subindo 6,34%, e no setor de tecnologia junto com o Local Web a gente tem Cash 3 aqui subindo 4,24%. Nas quedas, como eu falei, permanece aqui o setor de petróleo, 3R Petróleo cai agora 6,25%, a gente também tem Prio 3 caindo 2,79%, os papéis de Petrobras também caindo mais de 1% por aqui. Setor de turismo também em queda, com Azul e Gol caindo, tanto, claro, com a disparada do dólar, a gente sabe que o orçamento e as despesas dessas companhias são totalmente dolarizados, quando a gente tem disparada do dólar isso desfavorece. Além disso, a Petrobras já tinha anunciado nessa terça-feira mais um aumento do querosene de aviação. Já chega a 70% o aumento somente nesse ano. E claro que tudo isso pesa aí na conta das companhias aéreas que seguem em queda por hoje aqui. Cosan tem sido, por enquanto, uma das menores quedas aqui no Ibovespa. E lá nos Estados Unidos, deixa eu só atualizar aqui vocês como que a gente vem com as bolsas por lá, porque no final a gente tinha um dia bastante volátil, teve a divulgação da ata do FONC aqui, que a gente vai trazer aqui as informações para vocês daqui a pouquinho, mas a gente segue agora, nesse momento, depois da ata do FONC, com todas as bolsas operando em alta por lá. Dow Jones sobe 0,43%, S&P 500 0,54% de alta e Nasdaq está subindo agora 0,62%. É isso, esse é o mercado de agora, daqui a pouquinho a gente atualiza e vamos lá de notícias, Brosco. Vamos lá, Débora, e é sobre isso mesmo que a gente começa aqui o nosso giro de notícias falando sobre a ata aí do FONC que foi divulgada agora há pouco, A inflação americana permaneceu elevada aí, refletindo o desequilíbrio de oferta e demanda, relacionados à pandemia, preços mais altos de energia e pressões mais amplas aí sobre os preços. Os participantes reconheceram que a invasão da Ucrânia pela Rússia estava causando aí enormes dificuldades humanas e econômicas para o povo ucraniano. E eles julgaram que a invasão e os eventos relacionados estavam criando uma pressão ascendente adicional sobre a inflação e estavam também pesando sobre a atividade econômica global. Os participantes acabaram revisando aí para baixo as suas projeções de crescimento real do PIB americano para este ano, com interrupções aí contínuas na cadeia de suprimentos e condições financeiras mais apertadas. Em muitos setores, a capacidade das empresas de atender a demanda continuou limitada pela escassez de mão de obra e pelos gargalos da cadeia de suprimentos. As empresas que dependem aí de fontes internacionais para seus insumos foram vistas como tendo problemas particularmente graves na cadeia de suprimentos. Seguir no aperto monetário, apesar de um risco aí de um crescimento menor. E o PMI composto global sobe para 53,5 em junho, foi o que mostrou aí o S&P Global. O índice gerente de compras, o PMI, global composto, registrou essa alta aí, saindo, foi para uma alta de 51,3 em maio,
para 53,5 em junho. Isso de acordo com o levantamento que foi divulgado nessa quarta-feira pelo S&P Global e também pelo JP Morgan. Todos os 14 países do índice registraram expansão em junho, com Brasil, Índia e China sendo os 3 primeiros. Olha só, que legal, né, Brusco? Pois é. E a gente tem os dados também, Débora, das vendas aí no varejo da zona do euro, que subiram aí 0,2% em maio em relação a abril, segundo a Eurostat. O resultado ficou um pouco abaixo aí da expectativa de analistas, que previam então uma alta de 0,3%. Bom, na comparação anual, houve uma expansão então aí de 0,2% em maio. E já são 37 membros do governo do Reino Unido que pediram para sair. Dos 22 que compõem o gabinete do Premier, o núcleo do governo, 2 já saíram. Os ministros de Finanças e da Saúde renunciaram ontem após um escândalo de assédio sexual atingir o governo. O nível de hostilidade que Johnson enfrenta dentro do partido é posto aí em evidência, justo quando ele responde a perguntas no parlamento nessa quarta e mais tarde, diante dos presidentes de comitês selecionados para o interrogatório de 2 horas. E o fato é que a oposição já está querendo a renúncia de Boris Johnson. A gente segue acompanhando aqui, mas a situação lá no Reino Unido não está nada fácil. Não está nada fácil para Boris Johnson. Olha só, abaladas aí pela recente onda de Covid lá na China e as severas restrições que vieram com toda essa situação, várias empresas multinacionais dos Estados Unidos com fábricas aí no país planejam realocar os seus centros de produção para o solo americano. Empresas americanas que buscam fazer isso aumentaram aí em 1000% comparado a níveis aí pré-pandemia, enquanto a instalação de fábricas nos Estados Unidos cresceram 116% no ano passado, segundo um levantamento da Dodge Construction Network. Em janeiro, uma pesquisa aí da UBS com executivos aí de alto escalão mostrou que 90% dos entrevistados já estavam no processo de deixarem aí as suas operações na China ou planejavam deixar. Além dos Estados Unidos, o México também tem se mostrado destino popular para as novas fábricas. Voltando a falar agora sobre a guerra, o secretário dos Estados Unidos, o Antony Blinken, pedirá nessa semana aos países do G20 que pressionem a Rússia a apoiar os esforços da ONU para reabrir as rotas marítimas bloqueadas pelo conflito na Ucrânia. Dos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli tem mais informações sobre o assunto. Daqui a pouquinho a gente traz a Giovanna para vocês. Vamos continuando por aqui então, trazendo as informações sobre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse nessa quarta-feira que a possibilidade da Rússia fazer um corte absoluto do fornecimento de gás para os países da Europa e afirmou que a União Europeia precisa elaborar uma estratégia para se preparar caso isso aconteça. No discurso a parlamentares na França, von der Leyen falou que o presidente russo, Vladimir Putin, continua utilizando a energia como uma arma, uma vez que os países do bloco aplicaram diversas sanções à Rússia, incluindo embargos na energia. Pois é, e voltando aqui para o Brasil, a gente fala agora do setor aí corporativo, porque a Neo Energia fechou contrato aí com a Ambev para a venda de energia renovável no Mercado Livre por 10 anos. O acordo prevê o fornecimento aí de 55 megawatts médios entre 2024 e 2033, produzidos aí em parques eólicos. O contrato, que prevê a emissão de certificados de energia renovável para todo o período, soma aí 4,8 terawatts de energia renovável nos 10 anos, equivalentes então a 4,8 milhões de certificados. Segundo a Neo Energia, o acordo faz parte aí da estratégia de expansão no Mercado Livre e tem como vantagem garantir receita a longo prazo, mitigando então o risco de projetos. E a Eletrobras informou na noite dessa terça-feira que encerrou a sua oferta pública de ações, responsável por capitalizar a companhia e retirar da União o status de acionista majoritário. Segundo fato relevante, a empresa energética levantou mais de 33 bilhões e meio de reais, com ações precificadas em R$ 42 aqui no Brasil e pouco mais de $8 lá nos Estados Unidos, sob a forma de ADRs. O follow-on emitiu cerca de 732 milhões de papéis na oferta primária.
E olha só, reajustes aí de tarifas de energia devem ser menores no segundo semestre, segundo estimativa aí da TR Soluções. As distribuidoras de energia devem apresentar reajustes das tarifas menores, então, nesse segundo semestre do que as registradas no primeiro semestre, uma vez que já absorveram, aliás, no ano passado, muitos dos custos que levaram aí os reajustes mais recentes, segundo essas previsões, então, da TR Soluções, que é uma empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia. No acumulado de 2022, a TR estima que as tarifas residenciais terão uma alta média de 9,8%. Os fundos de investimentos acumularam captação líquida positiva de 8 bilhões de reais no primeiro semestre de 2022, segundo a Anbima. No primeiro semestre de 2021, a indústria atingiu 206 bilhões, o maior valor da série histórica. A captação positiva foi impactada principalmente pelos fundos de renda fixa, que acumularam mais de 88 bilhões. Os FDICs também chamaram a atenção com resultados positivos de 31,6 bilhões. Já os multimercados e fundos de ações lideraram as captações líquidas negativas. Os fundos multimercados acumularam resgates líquidos de 61,8 bilhões nos primeiros 6 meses do ano e os de ações, 49 bilhões e meio. Bom, falando um pouquinho agora sobre saúde, preocupado aí com a disseminação da varíola dos macacos no país e um possível surto da doença, o Instituto Butantan aqui de São Paulo criou um comitê técnico para estudar a produção de vacinas contra a doença. Até domingo, o país tinha 76 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. E o Brasil não possui vacinas contra a varíola. O comitê, formado aí por 9 especialistas, tem como atribuições aí assessorar a entidade para uma eventual produção da vacina. A pouca capacidade de fabricação de um antígeno para barrar a transmissão do vírus é um aspecto, então, que preocupa os especialistas. A OMS informou hoje que fará uma reunião este mês aí em que, por causa aí do aumento de casos, pode declarar a doença como emergência de saúde global, como ocorreu com a Covid-19. E a gente tem dados também, Débora, aqui da OMS, da própria OMS, que confirmou aí mais de 6 mil casos da varíola do macaco aí e convocou, inclusive, uma reunião de emergência. A Organização Mundial de Saúde confirmou que já foram aí relatados esses mais de 6 mil casos aí da varíola do macaco em 58 países do mundo desde o início do surto lá em maio. Tem que ficar de olho realmente aí. Bom, vamos agora para a nossa primeira entrevista aqui, que será com o Pedro Leal, ele que é cientista político, vai falar um pouco mais sobre essa CPI do MEC, sobre o cenário político no geral. Quero muito agradecer a tua participação conosco, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Eu acho que você mutou o seu áudio, tem como dar uma olhadinha, Pedro? Pedro? Bom, vou ver se o pessoal consegue falar com ele lá para poder, né, conferir o áudio do Pedro, né? É importante a gente falar um pouco sobre essa questão da CPI. Aliás, a gente já vem repercutindo bastante aqui na nossa programação. A Kelly Cali, já lá de Brasília, trouxe detalhes para a gente sobre o Pacheco já ter deixado claro que essa CPI, tanto a do MEC como outras, ficarão somente para depois do período eleitoral, né? Isso justo para poder não, né, impactar de alguma forma o resultado das eleições desse ano. Porém, né, claro, já tem aí muita movimentação em cima disso, inclusive a oposição não está querendo ficar muito quieta em relação a isso, e aí a gente vai entender um pouco quais seriam os impactos, por exemplo, né, dessa CPI do MEC, num resultado também numa candidatura do próprio presidente Jair Bolsonaro. É pouco tempo para que aconteça, claro, a CPI, a gente sabe muito bem, até todos os trâmites serem cumpridos a rigor, a gente tem já o recesso legislativo chegando aí pela frente. Isso demoraria bastante. Não só isso, a gente nunca sabe como uma CPI termina. A gente sabe como começa, não sabe como termina. E a exemplo, por exemplo, da CPI, né, da Covid, qual foi o resultado que foi gerado, né, de tudo isso? Então, ficam muitas interrogações em relação a isso. Lembrando que não é apenas uma única CPI, né, o Brosco? Pois é, a gente tem informação, inclusive, aí que ministros do próprio STF aí querem evitar um embate, então, com o Senado aí sobre essa questão que envolve, né, a CPI do MEC, né, com receio de tomar aí uma decisão política, estimular um choque novamente, aí mais um choque entre poderes. Uma ala de ministros aí do STF avalia que a Corte não deve antecipar a instalação aí da CPI, né? A oposição
vai tentar, no Supremo tenta, né, no Supremo fazer com que a abertura aí da investigação ocorra no prazo mais breve possível, contrariando decisões aí, o entendimento, né, de líderes aí do Senado, líderes de partidos, para deixar essa CPI para depois das eleições, e esse impasse aí coloca novamente então a Corte como uma mediadora de um conflito que é político, né? No ano passado a CPI da Covid só foi instalada, a gente lembra, após uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, e na avaliação de um grupo de magistrados aí do Supremo, um pedido para que a Corte aí se pronuncie novamente pode ter um desfecho aí distinto. Para esses ministros, a decisão sobre a composição da CPI pode ser tratada aí como uma questão interna corporis, né, do Congresso, não cabendo ao STF dar então um veredito. E olha, a ANS, né, diz que os números de usuários de planos de saúde no país chegou a 49,58 milhões no mês de maio, um aumento de 1,5 milhão mais ou menos aí, né, de pessoas, de clientes na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a ANS. Do total, mais de 34 milhões são usuários de planos de saúde empresariais, segmento, claro, com maior crescimento até então, registrando um crescimento aí de 4,66% na comparação anual. Outros 6,2 milhões são de planos por adesão e 8,9 milhões têm planos individuais. As duas categorias, inclusive, né, se mantiveram estáveis. No segmento dental, havia 29,6 milhões de usuários, quase 2,5 a mais, quando comparado ali com maio de 2021. A pergunta é, né, será que a pandemia teve alguma coisa a ver com isso, Brusco? As pessoas passaram a ficar um pouco mais preocupadas com a saúde, né, e de repente foi lá buscar de alguma forma, né, porque a gente sabe que a pandemia mexeu bastante, né, com todo o sistema de saúde aqui no Brasil, né? Não, com certeza. Um acréscimo aí, 1,5 milhão, né, de usuários em um ano é bastante coisa. Ô Débora, mais uma noticiazinha aqui de política, antes de a gente tentar restabelecer o contato aí com o nosso convidado. PT e PP negociam aí uma aliança no Mato Grosso aí que pode mudar a relação entre Lula e o agronegócio nessas eleições, na próxima eleição, né? O deputado federal, o Nery Geller aí do PP do Mato Grosso, que é um dos líderes, né, da bancada ruralista, está negociando aí uma aliança com o PT lá no estado e pode acabar então aí se tornando uma ponte aí entre Lula e o agronegócio. Geller pretende aí concorrer ao Senado com o apoio da federação aí do PT, PV e PCdoB, liderando aí o palanque de Lula em um estado majoritariamente bolsonarista. Bom, já retomamos então o contato aí com o nosso primeiro convidado, é isso? Exatamente, o Pedro já está de volta, acho que agora a gente consegue ouvi-lo. Pedro? Tudo bem, pessoal? Me escutando agora? Agora sim, agora tudo bem. Pedro, vamos lá. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigada. Vamos lá, queria começar te perguntando sobre essa CPI do MEC, como a gente estava explicando aqui agora há pouco, né? Queria entender se ela realmente pode ser instituída agora nesse período pré-eleitoral. Até o próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já disse ali que não vai levar isso para frente agora, mas a gente sabe que há controvérsias, a oposição não é muito a favor disso, mas ela pode gerar algo que impeça realmente o Bolsonaro de ter um desempenho positivo nas eleições desse ano, por exemplo? Claro, no meu entendimento, não há limitação legal da CPI ser instalada agora. A gente tem uma limitação constitucional que é por culpa do recesso parlamentar, que tem que ser iniciado aí até o dia 17 de julho, a partir do dia 17 de julho. Então a CPI ela teria um prazo muito pequeno, né, e só poderia voltar a funcionar depois do dia 1º de agosto. De todas as formas, o presidente Pacheco ontem divulgou na imprensa, falando que não pretende instalar a CPI por agora, apenas após as eleições. E vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Fica só a sua imagem para que o pessoal de casa consiga ver você melhor, mas você continua aqui conosco. Tá, ok. O presidente Pacheco disse que só pretende instalar a CPI após as eleições, né, após o período eleitoral. Isso dá uma esvaziada na iniciativa, né, na força política, no âmbito da oposição de trabalhar, né, nesse colegiado, nessa investigação. Do ponto de vista legal, hoje a CPI ela cumpre os 3 requisitos que a Constituição e que o regimento interno do Senado obriga,
que é a questão do 1/3 das assinaturas, né, para a criação da CPI, que são 27 assinaturas de senadores, um fato determinado para ser investigado e também um recorte temporal determinado, né? Só que aí agora a gente está nessa barreira do ponto de vista político. Como a decisão cabe ao presidente do Senado, no caso, decidir se ele cria ou não cria a comissão, a decisão dele foi não instalar agora, foi não criar agora, e aí fica meio difícil para a oposição ir de contra essa decisão do presidente Rodrigo Pacheco. Há formas de tentar pressionar o presidente Pacheco para instalar. Na CPI do Covid, no ano passado, a oposição entrou com ação no STF para resguardar, né, para garantir esse direito da minoria da criação de uma CPI do Covid. Acabou que o STF concedeu liminar e a CPI foi instalada. O senador Randolfo Rodrigues, que é o principal expoente aí da criação da CPI, tem pressionado o Rodrigo Pacheco nesse sentido, mas eu não acredito que vai ser efetivo essa tentativa, tendo em vista que a gente só tem praticamente aí uma semana e meia antes de começar o recesso, que é constitucional do Congresso Nacional. E até porque, né, Pedro, dessa vez, diferente do que aconteceu lá com a CPI da Covid, tudo indica que Pacheco vai fazer a leitura aí, né, de abertura da CPI, então não ferindo a Constituição, né? Joga então aí a responsabilidade para os líderes do partido, não mais uma questão jurídica, mas sim uma questão política, né? Foi uma estratégia muito inteligente do Pacheco essa, né? Acho que ele aprendeu com a CPI do Covid. Ele vai fazer a parte dele, que é ler o ato de criação, e aí a partir desse ato de criação a gente entra na parte da designação dos membros da CPI pelos líderes partidários. E aí é um tempo político, não há como o STF conceder liminar obrigando os líderes partidários a designarem os membros da CPI, né? Então meio que ele amarra para evitar qualquer ação do STF para obrigar a criação da CPI. Nada como a experiência. Exatamente. Bom, agora, há menos de 3 meses, né, do primeiro turno dessa eleição, o presidente Jair Bolsonaro já caminha para poder aprovar no Congresso um controverso pacotão aí de benefícios sociais que podem somar mais de 40 bilhões de reais. Na sua opinião, isso seria uma cortina de fumaça de Bolsonaro para distrair em relação às últimas polêmicas do seu governo? Eu acho que não, Débora. Eu acho que é uma estratégia do governo Bolsonaro de tentar aumentar a popularidade dele, de tentar crescer nas pesquisas, de colocar mais gás dentro da sua militância nesse período final não, né? Nesse período inicial de campanha. A gente tem um pouco menos aí de 100 dias até o primeiro turno. Eu acho que isso pode afetar positivamente o desempenho eleitoral do presidente, apesar dos ruídos que essa PEC tem criado em relação a furar teto dos gastos, a ser medidas eleitoreiras, esse tipo de coisa. Eu acredito que ela tem o poder, sim, de ajudar o governo nessa disputa aí pela sua reeleição. Essa PEC que a gente está falando, né, a PEC dos benefícios, é a PEC 1 de 2022, ela foi aprovada recentemente no Senado. Eu estava acompanhando a grade de vocês, o líder do governo disse que pretende votar amanhã na Câmara dos Deputados, é a análise que eu tenho visto também, eu concordo com a análise dele. Provavelmente amanhã de manhã vai ser votada na comissão especial e à tarde já vai para o plenário para ser votada em 2 turnos. E, se tudo der certo, até sexta-feira ela deve ser promulgada. E, pela nossa avaliação aqui na empresa, na Arco Advice, ainda em agosto, pode ser que esses benefícios já estejam na conta daqueles que serão os beneficiários, né? A PEC ela aumenta o Auxílio Brasil, ela implementa o Auxílio Caminhoneiro, que são coisas que o Auxílio Brasil principalmente, né, já está dentro da estrutura do governo. O governo só vai passar um depósito de 400 para 600 reais. Então, do ponto de vista prático, acho que é fácil de ser implementado. O efeito ele vai ser rápido, vai ser sentido aí pela população de baixa renda.
vai ajudar a mitigar o efeito nocivo da inflação nas economias dessa população mais pobre do Brasil. E eu acho que, assim, espaço para o governo colher frutos a partir dessa medida. E, assim, no Senado, a votação dessa PEC foi muito tranquila, Débora. A gente teve uma votação quase que unânime, apenas o senador José Serra votou contrário à PEC. Eu acredito que na Câmara não vai ser diferente. A oposição ela tem tentado barrar essa PEC, mas por vias regimentais. Só que o Arthur Lira foi muito bem na estratégia, né? Ele a pensou, ele criou uma tramitação conjunta com uma PEC, com uma proposta de emenda à Constituição, que já estava bem avançada, e a tendência é que essa PEC seja concluída a votação dela ainda esta semana mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa, Pedro. Entender essa questão regimental, né? De tentar juntar essa PEC aí dos benefícios com aquela PEC dos biocombustíveis, né? Que já estaria aí tramitando, né? Como que funciona isso? Porque, de fato, ela não vai ser analisada pelas comissões, principalmente a comissão a mais importante delas, que é a de Constituição e Justiça, né? E a gente está tratando de uma emenda aí à Constituição, né? Como que funciona mais ou menos isso? Só para a gente entender um pouco melhor. Claro. Felipe, é o seguinte, uma proposta de emenda à Constituição, regimentalmente, ela tem que ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça pela sua admissibilidade. Se ela não fere as cláusulas prévias, se ela é constitucionalmente aceitável, esse tipo de coisa. Depois disso, após aprovado o parecer, que é aprovado por maioria simples na CCJ, ela segue para a comissão especial, que é uma comissão destinada a analisar o mérito dessa proposta. Ela tem um número regimental de sessões que tem que ser analisada, são cerca de 10 sessões, 20 sessões que essa PEC tem que passar pela comissão especial. O relator vai apresentar o seu parecer, vai ser aprovado por maioria simples e aí segue para o plenário para ser votado com quórum qualificado de 3/5 em 2 turnos. Esse é o rito normal. Para tentar acelerar essa tramitação, tendo em vista que não teria tempo hábil para fazer todo esse rito antes do recesso parlamentar e, obviamente, para que os efeitos fossem sentidos ainda durante o período eleitoral, o Arthur Lira adotou a estratégia de apensar. O que é apensar? É você fazer uma tramitação conjunta de matérias que têm temas similares, temas conexos. Então, se eu tenho uma matéria que trata sobre biocombustíveis e eu tenho outras 3 que também tratam sobre biocombustíveis, não tem por que eu gastar tempo, não tem por que eu gastar recursos políticos e também financeiros da estrutura e da burocracia do Congresso Nacional para ter 4 comissões especiais. Eu junto todas essas matérias numa comissão especial só, eu apenso essas matérias para facilitar o debate e até mesmo para melhorar. Pode ser que eu pegue uma parte do projeto 1, uma parte do projeto 2, uma parte do projeto 3, transforme num projeto só e eu tenha um texto muito mais harmônico, muito melhor para a sociedade brasileira. Só que aí, dentro disso, né, você pode perguntar o que tem a ver a PEC dos biocombustíveis com a PEC dos benefícios sociais. Dentro dessa PEC 1, a gente tem a previsão em relação ao auxílio caminhoneiro, de mitigar os efeitos do aumento dos combustíveis para toda essa cadeia, para todo esse setor, e usando essa justificativa, o presidente Arthur Lira optou por fazer essa tramitação conjunta, ou seja, ainda existe a PEC 15 e ainda existe a PEC 1, só que dentro do parecer do relator, dentro do produto, do fruto da comissão especial, a gente provavelmente vai ter um texto que unifique essas 2 medidas. Dessa forma, você acelera o processo e você também facilita para que a matéria seja aprovada de forma mais rápida, entendeu? Agora eu queria falar sobre uma questão que tem levantado bastante polêmica, né, que são as manifestações em shows, festivais. Nomes como Nando Reis, Pablo Vittar, Ludmilla, Daniela Mercury já se envolveram em polêmicas recentes por se posicionarem politicamente,
né, alguns deles contra, né, Bolsonaro inclusive, em shows ao vivo. E eu queria entender se afinal, justamente, né, nessa questão, artistas podem fazer manifestações políticas em seus shows? O que seria exatamente uma delimitação? O que seria a manifestação política? O que não seria uma manifestação política? E quando o assunto é um show, festival contratado por verbas públicas, isso é permitido ou não? Até mesmo em situações, recentemente a Juliette, né, tá circulando bastante aí um vídeo de que a plateia estava ali emanando o nome, falando o nome todo em coro de um candidato, e ela não repete, mas no final ela está sendo processada por isso, né? Então, e aí? Pois a gente está vivendo um período pré-eleitoral, né? A gente ainda não iniciou a campanha formalmente, só que a gente está em campanha por debaixo dos panos há muito tempo aqui no Brasil, né? Desde o início de 2019, parece que a gente já vive esse cenário, a gente já vive essa polarização no país, e isso não é diferente dentro da classe artística. Eu acho que é importante a gente diferenciar o que é campanha política e o que é manifestação de opinião, né? O que é liberdade de crença, o que é liberdade democrática de opiniões. O que os artistas podem fazer durante os seus shows, durante as suas reuniões, é a sua liberdade de expressão. Ele não pode fazer campanha, né, o artista. Ele não pode subir no palco, pedir voto para um candidato A, pedir voto para um candidato B. Isso é totalmente proibido dentro da nossa legislação eleitoral. Eu lembro quando começou essa polêmica sobre manifestações políticas em shows, houve um movimento dentro do sertanejo universitário para defender durante os seus shows também o governo do presidente Bolsonaro. E conversando com pessoas ligadas ali ao Palácio Planalto, eles falavam que eles tinham uma preocupação sobre esses artistas pedirem voto, né? Eles não podem fazer isso, antes das eleições, e também não podem fazer isso durante o período eleitoral, né? Que aí caracteriza o showmício, que foi proibido pela legislação. A gente até teve um debate recente também no STF, e o STF reafirmou o entendimento que os showmícios são também proibidos. Só para explicar para o público aí de casa, o showmício é quando você tem um comício ou uma reunião partidária, eleitoral, política, onde você contrata um artista para fazer um show para gerar mais popularidade ao candidato, para gerar mais pessoas naquele ambiente, e dessa forma você gera uma competição desigual entre os candidatos. Então, para termos uma competição mais justa, a gente tem essa proibição também do showmício. Então, para resumir minha resposta, Débora, eu acredito que a liberdade de expressão tem que ser respeitada. Os artistas, eles estão dentro desse bojo da Constituição em que permite, dentro do processo, dentro do Estado Democrático de Direito, mas eles têm que ter cuidado. A partir do momento onde eles começam a defender as causas, defender um programa, defender um candidato, a legislação eleitoral brasileira já proíbe. E aí é passível de processo, é passível de judicialização, e aí esses artistas vão ter que responder na justiça pelos seus atos. Bom, inclusive, mais sobre esse assunto, né, a gente conversou no nosso podcast Strike com o coordenador do MBL. Ele falou justamente sobre os processos que o MBL já colocou aí contra a Juliette e contra o Nando Reis. Então, para vocês que não assistiram esse podcast, o Strike ele já foi ao ar, é só procurar nas nossas playlists aqui, tanto no nosso canal do YouTube, também lá na plataforma de áudio que você preferir, no Spotify a gente está lá, BMC News, é só procurar e dar uma verificada aí no como foi essa entrevista. É isso aí, então queria agradecer a participação do Pedro aqui em mais uma entrevista com a gente, o Pedro Leal, que é cientista político, falando com a gente aqui sobre todos esses cenários aí que envolve esse momento aí pré-eleitoral. O Pedro, muito obrigado pela participação, hein? Obrigado, Felipe, obrigado, Débora, uma boa tarde para vocês, bom programa. Muito obrigada. Bom, é isso aí. Eu vou trazer só mais uma informação aqui para vocês, porque os europeus estão se desfazendo de posições em mineração, aço, papel e celulose aqui no Brasil.
O que acontece? Os investidores decidiram e estavam levemente posicionados em empresas latino-americanas de mineração, aço, papel e celulose. E aí parecem estar se desfazendo dessas posições aí nessas últimas semanas, pelo menos, preocupados com o risco de os indicadores econômicos continuarem a piorar aqui no Brasil, né, pressionando as ações. Pelo menos foi o que disse o Bank of America no relatório que foi divulgado após a reunião com alguns fundos da Europa na semana passada. Os analistas do banco, inclusive, perceberam alguns investidores ainda posicionados em Vale, apesar da correção do minério de ferro, devido ao retorno de caixa que a maioria concordou que parecia atraente, com altos pagamentos de dividendos. É isso aí. Bom, essa semana a gente está estreando aí uma novidade aqui no Top News, né, que é o Crypto News, e agora será um quadro diário aí do nosso fechamento do mercado. Todos os dias traremos aí então as notícias e também especialistas no assunto para tirar as dúvidas aí de vocês. Então, a partir de agora, está no ar o nosso quadro Crypto News, hoje com o Gabriel Monteiro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, quadro diário da BMC News, dentro aqui do Top News, para falar sobre ativos digitais e sobre as notícias que movem aí o mundo dos criptoativos. Lembrando que o Crypto News é um oferecimento da Bybit, a terceira exchange de criptomoedas mais acessada do mundo. Atualmente, a empresa tem mais de 6 milhões de usuários e movimenta cerca de 10 bilhões de dólares em ativos digitais por dia. E agora está expandindo as suas operações para o mercado brasileiro. Para conhecer mais da Bybit, basta apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo na sua tela ou acessar o link na descrição deste vídeo do YouTube e também no nosso chat lá no portal da BMC News, www.bmcnews.com.br. E agora nós vamos às principais cotações dos ativos no monitor de mercado do Vector da Nelogica, começando esse dia aqui, já que o dia ontem foi negativo, essa semana está intercalando aí dias positivos e negativos. Hoje nós temos o mercado aqui com Mana e Sushi alterando aí nas primeiras posições desse nosso mapa de calor com os principais criptoativos. Mana com 4,95% de variação positiva e Sushi Swap com 4,64%. Essa posição, essa dinâmica, ela vem alterando aí ao longo do dia. A gente vai ver como é que fica esse mercado ao final do nosso quadro. Wi-Fi também a 3,39% de variação positiva, a Aave com 3,65% e Ethereum, a segunda criptomoeda mais acessada aí do mundo, com maior volume de mercado, 2,39% de alta. Alpha com 2,31% também, Dogecoin, a meme coin, que a gente gosta de meme aqui na BMC, então Dogecoin está aqui, parece que o mercado também gosta porque está subindo 2,06%. Crow também operando positivamente com 1,81% de variação positiva, BTC operando a 1,01% de variação positiva, o Bitcoin, e Litecoin aí com 1% de variação positiva também, tentando recuperar as perdas aí dessas primeiras semanas do segundo semestre, desse comecinho do segundo semestre do ano para o mercado de criptoativos. Perp com 0,75%, aqui a gente já mexe numa área que está com pouca variação no mercado no dia de hoje. ETC também aqui, ó, Ethereum Classic, 0,74%, lembrando que Ethereum Classic foi aquela divisão que ocorreu no protocolo de Ethereum, sem as devidas alterações ali que foram inclusas no Ethereum tradicional, o Ethereum Classic aqui com 0,74% de variação positiva. A da Cardano, 0,68%, e aqui embaixo, nas pequenas variações, nós temos Link, que está oscilando entre o positivo e o negativo, bem estável no mercado de hoje, e também as stablecoins. Esse mercado aí bem movimentado, e a Mana já alterou para 5,37%, bastante volatilidade no mercado de hoje. Como vocês podem ver, esses desenhos atrás dos ativos, eles demonstram a variação do ativo no dia. Então a gente começou para muitos ativos, um dia bem carregado, puxando os preços para baixo, e agora basicamente esse nosso mapa aqui operando no positivo. Eu vou chamar agora para uma entrevista para falar sobre o mercado e sobre outros assuntos do mundo cripto. Eu vou conversar também com a Iron Ferreira, que é Head de Research da Titanium Asset. Iron, muito boa tarde, agradeço pela atenção. Eu pronunciei seu nome certo, que é um nome complicado, hein? E aí, Gabriel, boa tarde, tudo bom? Iron.
Iron, maravilha, Iron. Agradeço pela atenção, a participação aqui no nosso quadro diário, para falar desse mundo de criptoativos. Eu gostaria de saber como você vem avaliando aí essa conjuntura de incertezas para o mercado de cripto. A gente viu que a semana começou com um feriado nos Estados Unidos, claro, não é muito recorrente, mas começou com uma semana positiva, tivemos muitos ativos em queda ontem, hoje o mercado já opera basicamente no positivo com os principais ativos. Como que você vê toda essa incerteza que está girando em torno dos criptos? A gente pode ver uma retomada já nesse segundo semestre? Como que está a sua avaliação? Exato, Gabriel. Os sinais ali estão mostrando que pode ter alguma reversão aí, né? O preço estava dando ali, perdendo vários indicadores, mostrando que estava meio extremo ali, sobrevendido, porém num curto período de tempo, né? Ninguém pode afirmar que ele não vai cair mais ainda, né? Tem novos momentos de estresse. A gente está num processo ainda de inflação elevada, ajuste nos juros, né? Dia 27 de julho a gente vai ter uma nova reunião do FED, um novo anúncio de taxas de juros. Hoje nós tivemos a divulgação da ata do FED, e ele, né, mostrou ali que os membros do FED estão bem incisivos na questão de ter que realmente aumentar os juros ali, porque os números de inflação estão bem elevados, e essa inflação aí que, né, bateu o recorde em 40 anos, está se mostrando bem persistente. Então isso vai exigir deles ali uma postura mais enérgica para tentar conter esses dados. Sexta-feira nós temos o payroll, que é um dado importante de empregos aí lá nos Estados Unidos, né? Então, o Bitcoin está bem correlacionado com todo esse tema macro, todo esse contexto macro, ele está impactando bastante o preço do Bitcoin. Porém, por outro lado, nós continuamos muito entusiasmados com a tese de Bitcoin, porque você tem o preço caindo, os preços batendo mínimas aí, né, batendo recordes de queda, porém nós temos fundamentos muito bons, né, a rede funcionando normalmente, o Bitcoin continua com a sua tese de valor como ativo, como rede, como moeda, e também os outros criptoativos, né? Nós vemos muito trabalho em atualizações da Ethereum e outros aplicativos descentralizados também, outras plataformas de contrato inteligente, muita gente muito inteligente trabalhando no setor. Então isso isso mantém a gente muito construtivo na tese de investimento em criptoativos. Porém, nos próximos meses a gente pode esperar mais estresses aí, com certeza, mas quanto mais rápido esse ajuste monetário vir e para que essa inflação volte a um patamar que o Fed acha que é o necessário ali, mais a gente vai ver novamente aí um retorno dos investidores por os ativos de risco. Maravilha, Iron. Você comentou aí o mau momento do Bitcoin, essa questão de valor, tanto essa toda instabilidade gerada no mercado. Vou só abrir o nosso mapa de calor para dar a cotação, porque pode ser um bom ponto de entrada para quem está pesquisando aí, tentando fundamentar as suas teses. Bitcoin no anual está caindo 55,97% e Ethereum também aqui, 68,48%. A gente está com uma maré bem ruim para o mercado de cripto desde o começo do ano, mas pode aí ter alguns sinais de recuperação. E para quem aposta nesses projetos, são ótimos projetos aí, tem projetos muito bem fundamentados e que tem uma longevidade esperada aí pelo mercado, pode ser um bom ponto de entrada. E eu gostaria até de chamar a atenção para o nosso mapa mensal. É claro, a gente está no comecinho do mês e o telão está pregando uma peça em mim, não está me ajudando aqui, claro. Vamos abrir aqui, ó. O mercado basicamente operando no positivo desde o começo do mês, com umas altas bem legais, 18%, 14%, 10%. A única moeda que está operando no negativo, pelo menos nessas principais que nós listamos aqui, Litecoin. Tem alguns rumores de que a Litecoin pode ser descontinuada. Como que você tem avaliado essa postura do mercado em relação a Litecoin? Quais os riscos desse ativo? O que está acontecendo com essa moeda? A proposta da Litecoin, a gente vê que é uma proposta que já não tem mais tanto apreço, assim, né, tanto apego. É uma proposta de ser uma moeda mesmo, ali como o Bitcoin. No passado ela já foi muito mais famosa, né, teve muito mais fama ali. Porém, hoje o mercado evoluiu, já tem outras plataformas, outras propostas, né, de cripto com propostas muito mais inovadoras, né, como as plataformas de contrato inteligente concorrentes ali da Ethereum, né. Então a gente vê que é um tema muito interessante para os próximos meses. A entrega da Ethereum 2.0, por exemplo, caso demore mais, se arraste mais, isso vai dar espaço para que outras plataformas de contrato inteligente ganhem aí market share. Então a gente está muito mais antenado para essas teses de plataforma de contrato inteligente, quem que vai correr, quem que vai ganhar essa corrida aí para chegar mais perto ali da Ethereum, e também a questão dos DEPs, né? A gente tem temas muito interessantes de DeFi, por exemplo, Decentralized Finance, né? São bancos descentralizados, corretoras descentralizadas,
e questões de Web3 também, onde você acessa, utiliza os serviços da web, protegendo seus dados, com mais privacidade dos seus dados. Você tem a questão de NFTs, metaversos, tudo isso já vem ganhando muito mais popularidade do que projetos como a Litecoin, que eram aí praticamente serem moedas, né? Mas tem gente trabalhando na Litecoin, tem algumas atualizações que recorrentemente eles acabam entregando, assim, mas a gente vê que é bem interessante o que você falou, porque esse tipo de iniciativa, né, já fez sucesso no passado, porém o mercado ele vai se amadurecendo, vai inovando, e o que os investidores hoje, os usuários do mercado cripto, né, aqueles mais nativos do mundo de cripto precisam, e estão mais de olho, e vão colocar mais dinheiro, vão aumentar o volume desses protocolos. Finanças descentralizadas, NFTs, metaverso, Web3, DAOs, né, Decentralized Autonomous Organizations, plataformas de contrato inteligente que são muito importantes para você poder atender esse aumento de demanda por esses DEPs. Porque não adianta você ter uma baita de uma iniciativa de um DeFi, de uma plataforma, de uma corretora descentralizada, uma plataforma de empréstimo descentralizado, se você não tem uma plataforma de contrato inteligente para suportar um aumento de adoção, um aumento de usuários ali. Então a gente vê que esses temas hoje eles estão bem mais fortes aí e tendem a atrair muito mais a atenção de investidores aí de venture capital, de atrair usuários, porque muita gente está descobrindo a beleza que também tem seus riscos, claro, né, a gente não pode deixar de citar eles, mas de você poder deixar teus tokens lá gerando yield para você de uma forma consciente, sem se alavancar, gerenciando os riscos, né, poder escolher as plataformas que você vai ganhar yield e também pegar empréstimos e assim fazer ali as transações. Claro que são muito arriscadas, mas a tendência é que essas plataformas melhorem a experiência do usuário no decorrer do tempo, e elas tenham muito mais atratividade. Porém, né, aproveitando, Gabriel, essas plataformas de DeFi, incluindo, é bom a gente falar dos riscos também, incluindo players grandes, utilizaram essas plataformas de DeFi de uma forma incorreta, aí, né? Porque quando o mercado está subindo, beleza, um bull market, só que por aí, quando o mercado está caindo, a gente acaba vendo quem que está nadando pelado aí, e a gente acaba vendo quem que estava operando com riscos elevados. Então a gente viu Celsius, a gente viu Three Arrows Capital, a gente viu vários players que pegaram o dinheiro dos clientes, né, para pagar os yields para os clientes, porém pegavam esse dinheiro para operar alavancado em protocolos DeFi, né, em outros protocolos também, e eles acabaram tendo chamada de margem, sendo liquidados, e agora, né, a gente vê essas duas empresas que a gente citou pedindo falência. Então você vê como os riscos do mercado também são grandes. Porém, pro longo prazo, se a pessoa fizer um aporte da forma correta, com o pé no chão, gerenciando o risco, sem se alavancar, é muito melhor comprar Bitcoin hoje e Ethereum do que você comprar quando o Bitcoin e Ethereum estava batendo máxima histórica alguns meses atrás. Então, com aportes fracionados, mensalmente, semanalmente, gerenciando o risco sem se alavancar, a possibilidade agora de quem vai montar a posição a partir de agora é que daqui 1 ano, 2 anos, ela vá ver aí alguns resultados, né? Perfeito. A gente conversa aqui quase diariamente na BMC News, falando que quem comprou Bitcoin a $60 mil, agora que está 20, e não comprar seria uma loucura. Por isso que a gente sempre reforça aqui na BMC News, formem suas teses de investimento, tentem fugir ali das grandes tendências. É por isso que a gente está aqui, para trazer informação que gera valor para o investidor que está em casa e ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Claro, a gente vai ter tempos difíceis, períodos complicados, mas as iniciativas bem fundamentadas, elas passam com facilidade por esses períodos, claro. Exato, com bastante dor de cabeça, mais fácil. Bitcoin, o mercado de cripto, uma capitalização de mercado tão pequena ainda, né? Quando você tem aí mercado de bonds, mercado de estoques com 40, 50 trilhões, e o mercado de cripto está ali no 1 trilhão ainda. Então é um mercado muito novo, né? Porém tem que ter o esforço de estudo, busca por conhecimento, como você bem falou, ir atrás das fontes que compartilham conhecimento de qualidade, assim como vocês na BMC News têm feito, para que o investidor que está começando, principalmente, tenha o conhecimento adequado, da forma correta, porque daí, conforme ela vai conhecendo melhor, tendo mais conhecimento, ela vai começando a aportar de forma melhor e vai vendo os resultados. Porém, batendo na tecla, sem se alavancar, sem fazer loucura, sem procurar aquele token que vai triplicar, achar que vai triplicar teu patrimônio, essas grandes tacadas podem acontecer. Porém, grandes tacadas tendem a ser insustentáveis no longo prazo. Então, é muito melhor você formar patrimônio de uma forma sem grandes emoções, mas de uma forma consciente, aportando, se educando financeiramente. Dessa forma, o mercado de cripto pode ser sim uma ferramenta muito interessante aí para a construção de patrimônio no longo prazo.
Maravilha, Iron. Eu gostaria até de comentar, você mencionou essa incipiência do mercado de criptoativos, é um mercado novo, e como você vem avaliando aí o marco das criptos, como que isso está na Câmara, como que você avalia aí, essa é uma notícia positiva para o mercado, é negativa por causa da regulação, toda essa ideia de extinguir intermediários com a ideia de regulação parece que não casa muito bem, mas como que você vem avaliando aí essas tentativas de regular o mercado de criptoativos? A gente vê que é uma tendência no mundo todo, nos países envolvidos. O Brasil até está saindo na frente, na América Latina, até no mundo, aí em relação a aprovar uma lei para regular o mercado de criptoativos. A gente vê como muito importante para tornar a vida do investidor ali um pouco mais segura, né, digamos assim, porque a gente vem de um histórico no mercado de cripto, é muito novo, a gente vem um histórico de pirâmides, histórico de muitas coisas negativas no mercado de cripto por ser um mercado novo. Então, uma regulação que vá no sentido de estimular o mercado, né, regular o mercado, claro, mas estimulando, sem prender o empreendedor, sem atrasar a vida do empreendedor, digamos assim, a gente vê como muito positivo. A gente vê que o Brasil está caminhando para esse tipo de regulação, uma regulação que vai tornar um ambiente de negócios muito mais favorável e vai estimular o ambiente de negócios para os empreendedores de cripto. Claro que é uma questão muito complexa, porque tem alguns pontos ali que são retirados, depois são colocados de volta, né, está sendo estudado lá no Congresso tudo isso, porém, no geral, para uma primeira regulação, a gente vê como muito positivo. A gente acredita que isso vai tornar um ambiente muito mais seguro juridicamente para os empreendedores aqui do Brasil e também para atrair empresas de fora, né, para se instalarem aqui de uma forma regulada, de uma forma correta, onde a competição ocorra de uma forma tranquila ali, né? E também atrair investidor institucional, aumentar a liquidez dos produtos aqui do Brasil. Então, no geral, como institucional, a gente vê com muito bons olhos. É uma questão complexa, é uma lei só, a primeira. A gente acredita que vai ter outras, que vão abordar outros temas, como DeFi, NFT, né? Mas é um tema complexo, não dá para a gente exigir que os órgãos vão já de cara lançar uma lei 100% perfeita. Nem lá nos Estados Unidos eles estão conseguindo ainda, né? Eles estão discutindo tudo isso lá com os congressistas também, e a gente acredita que é uma tendência muito forte para os próximos meses aí, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, vai ser muito discutido isso, mas faz parte do processo de crescimento do mercado, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Lembrando que a internet chegou ao Brasil com mais força ali nos anos 90 e até agora há pouco a gente ainda está criando legislações. A LGPD acabou de ser aprovada na Câmara, está sendo implementada, então esse processo demora, esse processo leva tempo, a gente ainda vai ver muitos capítulos dessa regulação, dessas tentativas de criar leis para melhorar esse mercado aqui no Brasil. E o senhor chegou a comentar essa questão de projetos alternativos ali que não sejam moedas específicas, que o mercado está olhando com olhos um pouco mais atentos. Gostaria de comentar porque teve uma queda de 94% nas negociações de NFTs entre janeiro e junho deste ano. Você acredita que isso mostra que as NFTs eram realmente uma bolha esse tempo todo? Ou é o mercado que está em um momento ruim, que não beneficia essas NFTs? Qual a sua avaliação sobre isso? O mercado de NFTs, as negociações ali no geral diminuíram o volume, com certeza. Porém, nós vimos aí, né, de 2021, num boom muito grande das NFTs, né? Muita adoção por parte de celebridades, emitindo seus NFTs, entrando nesse mercado, comprando, né, os Bored Apes, comprando a preços elevados. O preço das lentes também estava bem alto. E a gente acredita também que é um ciclo normal de mercado. A gente gosta muito da ideia dos NFTs, acredita que é uma inovação muito interessante, principalmente para aquele artista que a gente tem vários exemplos de artistas até brasileiros, que são artistas aí de designers gráficos, né, que criam suas artes maravilhosas, assim, e eles monetizam essas artes diretamente com o seu público, né, coisas que, se fosse para fazer com uma galeria, fosse fazer com outro tipo de intermediário, não conseguiria monetizar de uma forma tão boa. Então, as pessoas, né, os artistas hoje, eles monetizam, criam suas artes, monetizam diretamente com o seu público, e assim geram uma receita. Então é uma inovação muito interessante, porém o volume diminuiu porque a gente vem de um boom muito grande, mas a gente acredita que é uma inovação também que veio para ficar aí nos próximos anos. A gente acredita que é interessante que aconteçam esses ajustes para tirar os excessos ali, né, tirar aquela sensação de bolha do mercado ali, e vai ficar somente aqueles NFTs que realmente têm um valor. Foram mintados, né, vários NFTs, um volume muito grande de NFTs, e agora tem se mintado menos. Então agora vão ser consumidos aqueles NFTs que realmente tenham comunidades por trás, né,
Porque o NFT não é somente ali a arte em blockchain, que você vai lá e compra de alguém, guarda lá na sua carteira. Tem outro significado para esses NFTs, né? Então você compra esse NFT, você tem acesso a ingressos em shows, em eventos da comunidade daqueles NFTs, você pode ter experiências com o artista que emitiu aqueles NFTs, né? Então pensa numa celebridade que, se você comprar aquele NFT, você pode ter acesso ao camarim dele para trocar ideia, para conversar, acesso a shows exclusivos, a eventos. Então é uma iniciativa, uma inovação muito grande, que essa sensação de bolha não pode apagar esse grau de inovação tão interessante que é, principalmente para os artistas mais novos. E já tem grandes artistas já também de olho nesse tipo de coisa, né? A gente tem grandes casas aí negociando, né, fazendo leilão desses NFTs também. Então é uma tendência que a gente vê que veio para ficar. O volume diminuiu, mas a gente acredita que é saudável para o mercado também esses ajustes aí. É um dos grandes exemplos aí, trazendo até proximidade, é uma curiosidade para deixar esse papo um pouco mais leve. Grande Mike Deodato, quadrinista, desenhista, desenhou muito tempo para Marvel Comics. É uma das grandes lutas dele para que as publishers elas liberem as NFTs das artes digitais que os quadrinistas publicam, que eles produzem hoje para esses quadrinhos, para que eles possam monetizar em cima dessas artes, que ninguém mais parece que desenha com nanquim e papel, todo mundo faz arte digital, então a criação dessas NFTs para os artistas conseguirem aí monetizar em cima das suas artes. Eu gostaria de agradecer. Inclusive, Gabriel, mano, pode falar. Você tocou muito bem. Tem até um artista brasileiro que tem a ligação com o Mike Deodato, que é o Will Conrad. E ele, inclusive, também emitiu uns NFTs. Uhum. Ele também é um artista que é quadrinista, muito famoso, aí, né, uma grande referência. E ele também emitiu já seus NFTs. Dá para procurar lá no OpenSea, lá vai achar também. Então é um exemplo muito bem colocado que você colocou aí do Mike Deodato, com certeza. Maravilha. Iron Ferreira, essa conversa está maravilhosa, eu agradeço imensamente o seu tempinho para a gente bater um papo aqui, esse papo diário sobre criptoativos. Esse foi Iron Ferreira, Head de Research da Titanium Asset. Muito obrigado pela sua parceria, pela sua participação aqui na BMC News. Obrigado, Gabriel. Estou sempre à disposição aí, quando quiser chamar para conversar, trocar ideia sobre o mercado, a gente está à disposição. Maravilha, eu vou trazer só 2 pequenas noticinhas aqui sobre o mercado de criptoativos, porque os brasileiros que têm conta na Binance já podem voltar a sacar aí e depositar aqui no Brasil, na sua exchange, a função que estava suspensa desde o rompimento aí da parceria com o Banco Capital. Já estava disponível mais uma vez, mas apenas no site da empresa. Quem quer fazer esses saques ou depósitos, apenas no site da Binance. O recurso ainda não foi normalizado no aplicativo da exchange. Ao tentar usar o serviço, os clientes recebem a mensagem de que teve que usar o site, ou seja, tem que usar o site para fazer esses recursos. Clientes da corretora tentaram aí e confirmaram que o saque em reais está funcionando, mas a taxa que era de R$ 2,60 aumentou para R$ 3,50. Apesar de as operações de saque terem sido retomadas, a Binance mantém o mesmo posicionamento de que o processo de integração com um novo parceiro de pagamentos, a Latam Gateway, está em andamento e estará 100% concluído em breve, quando as transações, depósitos e saques serão totalmente normalizadas. No comunicado, a empresa ainda oferece as opções de depósitos e saques com transações P2P da Binance. Os problemas com as operações de saques e depósitos começaram com o cancelamento em 17 de junho dos serviços da provedora de pagamentos Capital, até então responsável aí por processar os saques e depósitos em real dos clientes da Binance. A exchange anunciou que passaria a contar com os serviços da Latam Gateway no dia 24 de junho, porém, os serviços de depósitos em reais via Pix só foram reestabelecidos na terça-feira e os saques em reais nesta quarta-feira. Eu agradeço aí o espaço aqui no Top News e eu devolvo essa nossa programação maravilhosa para os apresentadores da BMC News, do Top News, Felipe Brusco e Débora Oliveira. Lembrando aí, todos os dias teremos aqui o Crypto News diário com notícias ligadas aí ao mundo dos criptoativos e sempre promovido aí pela Bybit. E você pode acessar o site da Bybit apontando a sua câmera para o QR Code que está aqui na tela ou também no link que está na descrição deste vídeo e também no chat da BMC News lá no nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br. Agradeço a todos, tchau, tchau. Valeu, Gabriel. É isso aí. A gente segue aqui com mais algumas notinhas aqui antes de chamar o nosso próximo convidado.
porque o Banco Central, a gente tem a informação aqui que o Banco Central anunciou aí as datas de divulgação de relatórios suspensos aí durante a greve, né? Amanhã, às 9 horas da manhã, sairá então o resultado aí do questionário pré-Copom de maio e junho. Ao meio-dia sai a atualização aí do top 5 de abril e também de maio, e às 4h30 da tarde o Indeco parcial aí com o ICBR de abril e junho e o IBCBR de março e de abril. Já na sexta-feira, no dia 8, às 8h30 da manhã, sairá então a atualização do Boletim Focus do dia 6 de maio a 1º de julho. E na segunda-feira, dia 11, o Banco Central volta a publicar então o Boletim Focus normalmente. Mais uma notinha aqui do nosso giro de notícias. O Tribunal de Contas da União abriu nesta terça-feira aí uma investigação em relação à PEC dos auxílios para apurar a criação e ampliação aí de benefícios sociais às vésperas das eleições presidenciais. O pedido de investigação aí foi realizado pelo Ministério Público junto ao TCU, e na solicitação o subprocurador-geral aí, o Lucas Furtado, disse que acredita aí que há descumprimento da lei eleitoral, que a emenda proposta é flagrantemente inconstitucional e que o TCU deve examinar desde já a compatibilidade aí dos atos de gestão que vieram então a ser praticados para a realização das despesas aí previstas na PEC chamada de PEC Kamikaze, com o teto de gastos aí e a lei de responsabilidade fiscal. A gente tem também aqui mais uma pesquisa eleitoral que saiu hoje, né, da Genial Quest aí, que foi divulgada e mostrando que o ex-presidente Lula, do PT, está à frente aí do presidente Bolsonaro. Em um cenário aí envolvendo 12 pré-candidatos, Lula marca aí 45% das intenções de voto ante 31% de Bolsonaro. O terceiro colocado, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6%, seguido por André Janones, do Avante, e também Simone Tebet, do MDB, com 2% cada um. Na pesquisa de junho, o petista tinha aí 46% das intenções de voto contra 30% do atual presidente. Para a disputa de segundo turno, contra Bolsonaro, o placar a favor de Lula fica em 53% a 34%. Na pesquisa de junho, os índices estavam em 54% a 32%. No quesito rejeição, o atual presidente está em primeiro lugar aí com 59% dos eleitores afirmando que não votariam nele. A taxa de Ciro Gomes está em 55% e a de Lula em 41%, Débora. Pois é, e hoje também foi divulgada a pesquisa Poder Data, que mostra Lula com 44% contra 36% de Bolsonaro. Tem um botão aqui, ó. Agora sim, Débora, vocês estão me ouvindo, agora né? sim, muito com o microfone. Bem. Eu fui fazer a troca aqui de lugares, não queria fazer tanto barulho, gente, mas é isso. Voltei aqui para a minha tela e hoje teve, então, uma outra pesquisa sendo divulgada do Poder Data, que mostra aí o Lula com 44% contra, né, os 36% de Bolsonaro no primeiro turno. Todos os outros pré-candidatos somam 11%. No segundo turno, Lula teria 50% e Bolsonaro 38% das intenções de votos. A pesquisa foi feita entre os dias 3 e 5 de junho, com 3.000 pessoas. Olha só, o ministro Paulo Guedes nomeou aí Alexandre Ivata para a Secretaria Especial de Produtividade. O atual secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia foi promovido então ao posto de secretário especial de Produtividade e também Competitividade da pasta, de acordo com publicação aí no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Ivata faz parte aí da dança das cadeiras, né, iniciada com o escândalo envolvendo denúncias aí de abuso sexual pelo então presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele ocupará o posto aí deixado na secretaria por Daniela Marques, que assumiu a presidência da Caixa no lugar de Pedro Guimarães. Mas aí o ministro Paulo Guedes também será convocado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Você tem essa informação aí completa para poder... Deixa comigo aqui, Débora. Pois é. E Comércio da Câmara, né, para esclarecer aí 2 decretos que reduziram aí o IPI neste ano, né? Os requerimentos
de convocação foram aprovados hoje e a data da audiência ainda será definida. Os deputados querem debater o efeito das medidas sobre a Zona Franca de Manaus. Já a Comissão de Energia aprovou um convite aí para que Guedes explique a política aí de preços da Petrobras e o impacto aí no mercado doméstico e também de combustíveis. Daqui a pouquinho a gente vai lá para Brasília conversar com a Kelly Cali, trazendo todos os detalhes, todas as informações, todos os bastidores lá da capital federal. Já temos a Débora aqui de volta com a gente? Agora sim, eu acho que vai ter. Sim, eu estou de volta aqui com você. E olha lá, vamos lá falar sobre o Ibovespa, são 5 horas da tarde, antes da gente ir para o nosso próximo convidado. A gente tem o Ibovespa agora nos 98.830 pontos. E aí o Ibovespa vai sustentando, né, no patamar positivo depois da divulgação, então, dessa ata do FONC, que estava existia bastante expectativa em cima disso. E aí a gente consegue, então, sustentar um pouco mais, alta de 0,55% agora. Permanece aqui o setor de varejo nessas altas. Azul é que está agora liderando as perdas, 5,51%. Eu já tinha atualizado vocês aqui sobre isso mais cedo, com a disparada do dólar e também aumento do querosene aí de aviação. No dólar futuro, até reduziu um pouco aí os ganhos, mas olha só, 0,58% de alta ainda. A moeda americana vai sendo cotada aí a 5,45, ou seja, permanece nesse patamar mais alto. Lá nos Estados Unidos, a gente tem as bolsas operando em alta, Dow Jones sobe 0,22%, S&P 500 também, já nesse finzinho de pregão, 0,36% de alta, Nasdaq 0,35% de alta, viu, Brosco? Pois é, Débora. Olha, mais uma informação que a gente tem aqui, olha, sobre a alta do dólar aí, que segura uma possível redução de preço aí dos combustíveis no Brasil. O preço dos combustíveis poderia sofrer uma redução aí com a recente queda aí do petróleo no mercado internacional, mas a alta do dólar aí nos últimos dias joga contra, já que a fórmula adotada aí pela Petrobras para os seus reajustes também leva em conta aí a cotação da moeda. A queda do petróleo reduziu a defasagem aí do diesel e também da gasolina no mercado interno em relação ao mercado internacional. O preço médio aí da gasolina ficou 2% aí acima da paridade de preços e no diesel 3% acima. De acordo com o professor aí da COP UFRJ, né, que também é ex-presidente da empresa de pesquisa energética, o Maurício Tomasquim, apesar da queda aí do petróleo nos últimos dias, ainda existe grande volatilidade aí no mercado internacional devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também à capacidade restrita aí do refino global. A gente vai conversar agora com o Jason Vieira, ele que é economista-chefe da Infinity Asset, já está aqui com a gente. Muito obrigada por tua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo aqui à programação da BMC News. Obrigado pelo convite. Queria começar entendendo aí contigo, como que está essa expectativa de vocês em relação a esse perigo de recessão que muito já vem sendo repercutido, a gente já viu até impactando bastante na cotação, né, da commodity, do petróleo, caiu bastante nessa terça-feira. Né? Como que você tem visto isso, esse perigo de recessão em diversos países e também em relação à inflação global? Mas a recessão especificamente, você acha que é tudo isso que está sendo falado, já é de pronto para agora, esses alertas que foram dados até inclusive pelo FMI, como que você tem visto isso? Isso vai não vai de encontro com uma série de indicadores econômicos que nós estamos vendo recentemente. Ou seja, há o temor pela perspectiva da necessidade de aperto monetário. Essa recessão ela não é uma recessão global, ou seja, ela não vai atingir o mundo da mesma maneira, se ela acontecer. Onde ela provavelmente vai acontecer é na Europa. Isso sim, para o bloco ali, é muito mais preocupante, porque ainda que eles resistam ao máximo possível fazer o processo de retirada dos estímulos e elevação de juros da maneira como deve ser feita, eles sofrem muito mais diretamente do problema energético por conta da proximidade com a Rússia, do processo alemão, por exemplo, chamado Energiewende, que reduziu todas as matrizes de energia considerada suja por energias consideradas verdes. E isso foi pego no contraponto agora, numa contramão enorme dentro dessa crise com a Ucrânia e, obviamente, por conta da dependência que eles têm da Rússia. Os Estados Unidos, provavelmente, eles podem avançar o processo de aperto, mas
dificilmente eles adentrarão ao ponto de levar o país a uma recessão real, ou seja, 3 trimestres seguidos. Tanto que quando observamos a ata da última reunião da FOMC, que saiu hoje, eles foram claros no seguinte: não citaram a recessão, daí até um pouco da melhora do mercado que foi observado agora, e além de não citar a recessão, eles citaram que o segundo trimestre teve um desempenho superior ao primeiro. Ou seja, todos os indicadores médios de atividade econômica mostraram que o segundo trimestre deve crescer nos Estados Unidos, e daí também afasta aquela perspectiva, pelo menos de curto prazo, não ainda efeito da política monetária, mas aquilo ainda, o passado mais recente, de que possa ter tido uma recessão. Ou seja, o cenário, ele não é uníssono, ou seja, ele não é um cenário único em nível global. Há uma possibilidade mais concreta de que isso aconteça na Europa, mas os Estados Unidos e países emergentes podem sofrer com um crescimento econômico mais fraco, mas a recessão pode ser aí um pouco esse movimento de mercado mesmo, tomando esse susto. Ô Jason, boa tarde. Eu queria perguntar para você, como que você tem enxergado aí, como que você tem visto, né, essa retomada econômica chinesa, ainda a gente tendo aí essas questões aí de Covid influenciando, né? Os indicadores econômicos na China, toda vez que tem abertura, eles melhoram de maneira muito pronta. Ou seja, a perspectiva é de que se o processo se fizer de maneira mais acelerada, se ele se fizer de maneira mais concreta, ou seja, não ficar tantos lockdowns, que já não estão acontecendo como aconteciam antes, ou seja, não é aquela coisa super restritiva, todo mundo em casa, eles estão fechando por blocos, por regiões, para evitar os efeitos macroeconômicos, mas ele pode ser o artífice exatamente em um momento em que eles decidirem que isso não vai ser mais um problema, assim como tem acontecido nos países ocidentais, a retomada chinesa ela pode ser um vértice de crescimento dos países emergentes importantes. Ou seja, nesse contexto, nós podemos ter a China como protagonista de um processo que pode sustentar parte dos países emergentes dentro de um contexto global desafiador. Que ainda que não tenhamos essa percepção de uma grande recessão global, a Europa atingida se torna um problema, mas a China vindo do outro lado num contracíclico, ou seja, reduzindo os juros, estimulando a economia, pode ser importante para fazer o equilíbrio dessa situação toda. Uhum. Agora falando um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? O PCI, que juntos, o mercado de trabalho e também o PCI, juntos eles registraram uma elevação de 6,3% em maio. E eu queria entender como que você vem avaliando esses dados. Inclusive, né, a crescente tem sido registrada, né, pelo menos nos últimos resultados que a gente tem visto sendo divulgados. Nós tivemos 2 dados importantes aí, mais recentes nos Estados Unidos. Acho que o primeiro, obviamente, é o PCI, né, a inflação considerada pelo FED, que veio levemente abaixo das expectativas, mas, ao mesmo tempo, nós temos aí um contexto em que esta mesma inflação, ainda no anual, ela continua muito pressionada. Ou seja, os elementos que continuam a pressionar a inflação americana continuam ainda baseados, em partes, no excesso de liquidez que foi adotada para o controle da pandemia. Esse é o primeiro problema. Os Estados Unidos já estão no processo de retirada dos estímulos, talvez um pouco até mais acelerado do que se imaginava. Já vimos isso no mercado de crédito acontecer. Nós estamos vendo alguns dados do mercado imobiliário também gerando uma reação à elevação dos custos de crédito. Mas, ao mesmo tempo, você tem um mercado de trabalho que, ainda que os números do payroll na semana anterior tenham vindo, os números do payroll essa semana possam vir um pouco menores do que os anteriores, a ADP Employment, a percepção ainda é de que o mercado de trabalho continua robusto. Ou seja, o desemprego continua relativamente baixo, mesmo que esteja criando menos postos de trabalho. É um desafio para o FED, porque ele ainda tem uma inflação para lidar, ele tem que tentar equilibrar toda essa situação, que na verdade é quase que auto-infligida, porque parte disso foi o próprio FED que causou, tendo essa reticência muito grande, talvez até por um elemento político, por conta das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Ou seja, o contexto para eles é mais difícil do que a gente imaginava. Ou seja, o PCI ainda é um indicador importante, é a inflação que o FED segue, ainda que um pouquinho mais modesto. No anual, continua pressionado, precisa melhorar as projeções, ou precisa haver uma ancoragem melhor das expectativas de inflação, e ao mesmo tempo os dados do mercado de trabalho esta semana também são essenciais para tentar avaliar a saúde da economia americana.
Tem falado bastante aqui na BMC, né, sobre essa questão da PEC aí que amplia os benefícios sociais, né, aqui no Brasil. Eu queria uma avaliação sua, então, quais são os impactos aí na sua visão que isso traz para o mercado? A PEC em si, ela tinha, nós temos, na verdade, uma observação muito grande do que poderia piorar em relação à PEC. Essa é a grande preocupação do mercado, porque dentro do contexto fiscal deste ano, essa faixa de 40 e tantos bilhões, alguma coisa assim, é administrável, podemos dizer assim. Ainda que seja questionável moralmente por 100 anos de eleição, a gente sabe que isso acontece em todo final de mandato no Brasil, seja qual for o presidente, seja qual for a posição dele em pesquisas, isso usualmente acontece no Brasil, e aí, obviamente, já tivemos até gastos maiores em final de mandato, mas, de qualquer maneira, a adoção desses expedientes de estado de calamidade pública, estado de emergência, de clamor popular, coisa parecida, tudo, ainda que tenham caído essas coisas, só a discussão disso já é um tanto quanto preocupante. Mas sempre o mercado vai ficar observando o que pode piorar nessa situação. Que a gente esperava, obviamente, que fosse um fiscal muito bom, tudo bonitinho, tudo ajustado, óbvio que a gente esperava, mas a gente sabendo que o governo em ano de eleição atrás nas pesquisas não ia deixar isso acontecer. Então, dos males, o menor é ruim, né? A gente vê isso pelas curvas de juros, até a perspectiva de uma pressão nos vértices mais longos da curva. Mas, ao mesmo tempo, quem quer que seja vitorioso no próximo mandato, independente de quem seja, traz uma perspectiva fiscal também bastante desafiadora para o mercado e também acaba tendo que embutir algum prêmio na curva nesse sentido. Ou seja, em termos fiscais, é quase que um 6 por meia dúzia essa história. Discutir também um pouco contigo essa questão do setor, né, industrial. Em maio teve uma alta de 0,3%, com 0,5% em 12 meses. Apesar desse resultado positivo, né, esse avanço em maio não foi suficiente para poder eliminar a perda que tinha já de 1,9%, que foi registrada em janeiro. E a indústria também segue com um nível de atividade bem mais abaixo do padrão pré-pandemia. Dá para poder se animar com esses números que estão saindo agora? Você acredita que é um caminho aí para uma recuperação? Né? Quando que a gente pode dizer assim, voltamos ao patamar pré-pandemia, na sua opinião? Você acha que a gente tem cenário positivo para isso? O cenário de atividade econômica ele continua desafiador. Maio não é um mês de grandes impulsos de indústria, né? Até porque o período de consumo é anterior a isso, que é, por exemplo, o feriado de Dia das Mães, um dos mais fortes que nós temos em termos de consumo no Brasil, mas a indústria tem sofrido ainda a questão do choque de oferta, ela ainda sofre parte disso. Nós já observamos que a partir de maio já houve um recebimento de uma série de embarques de muita coisa que estava faltando da China. Nós conversamos com o pessoal da indústria, houve um problema, por exemplo, de obsolência, ou seja, parte de produtos que foram recebidos pela indústria eletrônica estavam obsoletos, já não serviam mais, ou seja, parte já passaram, ou seja, estavam atrasados. Mas, de qualquer maneira, nós sentimos no atacado que houve sim um retorno desse volume de produtos, de matéria-prima, de bens intermediários, isso tudo, exatamente para tentar cumprir com essa questão da oferta e da demanda no Brasil. A demanda está um pouco mais robusta no Brasil, apesar da inflação, obviamente. Há aspectos ali de alguns indicadores antecedentes que nós observamos de melhores do que a expectativa, e o mercado de trabalho, por exemplo, registrou recentemente um pico de 7 anos no ciclo de criação de postos de trabalho, que é um dado também muito importante, muito relevante, dado o contexto atual. Só que boa parte do que se consome no Brasil, em termos de mão de obra, ainda é em serviços. Então, a indústria ela não é um grande reflexo nesse sentido. Uhum. Bom, eu queria trazer também contigo, voltando agora a falar um pouco sobre mais Estados Unidos até. Eu vi uma notícia que fala sobre o interesse aí de empresas americanas de retirarem suas fábricas, de grandes, né, fábricas aí de companhias americanas saírem realmente lá da China, por causa, claro, de toda essa questão de demanda e devido à pandemia da Covid-19, muitos lockdowns, isso tem prejudicado a produção por lá, né, dessas marcas. Aquelas que já fizeram isso, inclusive, já foram aí resultando aí numa alta, né, diante dessa decisão. No que isso impacta para a economia americana e
para a economia chinesa, na tua opinião, né? Claro, a gente já tem a questão do Covid, que a gente já falou por aqui, né? Mas o que isso significa na prática? O problema da cadeia produtiva chinesa é que ela embarca muito mais do que se imagina. Ou seja, uma Foxconn na China, ela consegue concatenar desde a produção daquele micro parafusinho que a gente já viu nos iPhones, nos iPads, aquela coisa que é muito minúscula, com uma cabeça muito específica, e também componentes mais específicos, a proximidade com o Japão, que é um dos maiores e melhores fornecedores de chips de processamento de alta velocidade do mundo. Ou seja, não é tão simples. Parte da indústria consegue voltar para os Estados Unidos. Se conseguíssemos ter uma conversa um pouco mais madura entre os países, um pouco menos polarizada, tem acontecido, inclusive por parte do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sendo considerados assim, uma das piores gestões em termos de comunicação externa, o governo Biden agora, porque, independente de outras vertentes políticas, outros presidentes americanos receberam pessoas de vertentes políticas opostas a eles e na boa. O governo Biden, que ele é muito mais reticente do que qualquer outro governo americano já foi, né? E aí, sim, poderia, por exemplo, países da América Latina se beneficiarem de você ter uma população relativamente educada, com regiões importantes, infraestrutura, tudo isso para poder abarcar parte dessas empresas. Inclusive, umas conversas que nós tivemos com a Câmara de Comércio nos Estados Unidos, eles diziam que, por exemplo, regiões do Nordeste do Brasil seriam super importantes para os Estados Unidos e melhores do que o México, porque o México está passando por um problema de violência, do tráfico de drogas, coisa parecida, que fica muito difícil o transporte via fronteiras, né? Ou seja, alguma coisa no Norte ou no Nordeste do Brasil, pela distância geográfica, seria vantajoso para os Estados Unidos ter fábricas aqui na região. Mas essa conversa precisa ser amadurecida. Ou seja, não é algo que vai acontecer no curto prazo. Em termos econômicos, é importante, mas a China, por exemplo, também já está transferindo parte do seu parque fabril para os países do Sudeste Asiático. Vietnã, Indonésia, todos esses países têm se beneficiado porque há uma modificação também na indústria chinesa. Há uma sofisticação e uma modificação na indústria chinesa que tem feito com que este processo, na verdade, a industrialização mais pesada, parte foi transferido para a Índia, a industrialização intermediária foi transferida para países como Vietnã, Laos, Camboja, alguns ali da região, e a industrialização um pouco mais sofisticada permaneceu na China. E eles ainda não estão no estágio da Coreia do Sul em termos de produção e muito menos no estágio do Japão, que é uma produção de nível mais elevado em termos tecnológicos e de coisas mais sensíveis. Há um exemplo, a questão de Fukushima, quando houve o tsunami e o problema lá da usina nuclear, o mundo ficou sem chips para carros, porque um dos poucos fornecedores mundiais que estavam ali no Japão. De qualquer maneira, sim, o impacto ele pode ser positivo, mas ele precisa ser melhor conversado. Nós temos um problema de matriz tributária no Brasil, que precisa ser ajustado antes das pessoas pensarem em colocar dinheiro aqui de novo, e os Estados Unidos precisam pensar também sua questão ideológica, porque tem sido difícil a conversa com diversos países para conseguir ter a vantagem geográfica de trazer de volta a parte das indústrias. E para dentro dos Estados Unidos tem uma questão de custo e também uma questão de mão de obra, porque a mão de obra que trabalharia em parte dessas fábricas não é exatamente a mão de obra que está sendo formada nos Estados Unidos ou a que eles querem dentro do país, que, por exemplo, é dos imigrantes. Tá certo, Jason. Então, queria agradecer sua participação aqui com a gente, o Jason Vieira, que é economista-chefe aí da Infinity Asset. Muito obrigado pela participação, viu? Uma ótima tarde para você e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Vamos fazer rapidinho aqui o fechamento de mercado antes da gente ir lá para Brasília. Agora há pouco eu tinha passado a movimentação para vocês, temos o after aqui quase terminando. Olha só, o dólar permanecendo, o dólar futuro numa alta de 0,60 por enquanto, 5,46, tá? Reduziu um pouco os ganhos depois da ata do FONC, mas não suficiente para poder virar para uma queda. No Ibovespa futuro, a gente tem aqui uma alta de 0,43%. O Ibov conseguiu então sustentar no patamar positivo depois do FONC, 98.719 pontos, a máxima do dia 199.141 pontos. Nas altas e baixas foi realmente varejo. Desde o início da manhã a gente via já o varejo aparecendo aqui nas altas. Magazine Luiza tinha se valorizado bastante. A Via passou na frente, 13,24% de alta para a Via. Que no ano, né, a gente tem ainda uma queda acumulada de 56%. O papel fechando aqui a 2,31. Amber 3 também ficou no alta de 11,77%.
né? Em seguida, ainda no setor de varejo, Magazine Luiza, alta de 5%. Grupo Soma 5,31%, Natura 6,07%, Natura que em alguns momentos do dia hoje chegou a ficar liderando as altas. No setor de educação, Cogna e Edux aparecendo por aqui, Cogna mais de 9% de alta, 9,44% de alta para Edux. Frigoríficos também, olha só, Marfrig, a gente já falou bastante sobre isso aqui, quando a gente tem alta do dólar, isso acaba beneficiando algumas companhias exportadoras, né, e frigoríficos estão nesse setor, 5,45% de alta aí para Marfrig. Na queda, Azul liderando as perdas, né, 5,67% e a Gol 4,81% de queda. Além disso, o setor de petróleo com 3R Petróleo que cai no 5,6%, os papéis de Petrobras também, Petri 4, 1,28% de queda, Petri 3, 1,51% de queda, Prio 1,32% de queda. Eletrobras também permaneceu aqui numa perda, a gente até trouxe aqui durante a nossa programação, né, que a Eletrobras finalmente fechou seu follow-on, né, fez todo o apanhado já de quanto foi levantado na companhia. Elet 6, uma queda de 1,33%. Bom, assim a gente vai encerrando com o Ibovespa no patamar positivo, né, nessa quarta-feira. Agora vamos lá para Brasília, Brosco? Vamos lá, ver o que nos conta Kelly Cali, direto da capital federal, então trazendo todos os detalhes da política nacional. Boa tarde, Kelly. Oi, boa tarde. Deixa eu tirar aqui meu cabelo, que entrou na hora, bem na hora que a câmera estava conectando, ele veio aqui para o meu rosto. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Brosco. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Antes de vir para cá, eu estava escutando ali a sessão do Senado, que já começou. Inclusive, começou com a substituição, a licença do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e a posse da senadora Maria das Vitórias, claro, também do Acre, e do mesmo partido do PSD, aí do Sérgio Petecão. Ele pediu uma licença aí para trabalhar alguns traços políticos na sua região e, com isso, mais uma senadora mulher ali no Senado Federal, tá? Então, uma licença de 4 meses. Só para fazer esse adendo aí, para dizer que, enquanto estava correndo aí essa substituição temporária, eu fiquei ali atenta para ver se o Rodrigo Pacheco ia ler o que estava sobre a mesa, né? Dar ali uma sinalização se de fato leria o requerimento de criação de CPIs hoje, tá? Mas ele não se manifestou, até o momento de eu vir para cá, ele não havia se manifestado sobre. Ontem ele disse que leria o requerimento de criação das CPIs hoje, tá? Só que não há ainda uma certeza de que ele o fará, e sim até amanhã, essa é a dúvida. Mas independente disso, existe então a expectativa de que os requerimentos de CPIs que estão lá parados, né, sejam lidos, o que torna aí uma CPI habilitada para passar a funcionar. E a gente já vem discutindo isso qual que é o entrave, né? Rodrigo Pacheco ontem sinalizou que a CPI vai começar depois do período eleitoral, e pelo menos um partido ali, na verdade, uma CPI não estaria tão satisfeita com esse direcionamento do Rodrigo Pacheco, né, que segundo ele foi tomado numa reunião de líderes, né, que seria ali o trancamento da instalação da CPI antes do período eleitoral. Não existe nenhuma determinação legal, seja constitucional ou infraconstitucional, que sustente aí esse entendimento do Rodrigo Pacheco junto aos líderes, mas existe no Senado o entendimento de que um acordo em tese prevalece sobre as normas regimentais. Porém, esse não é o entendimento do senador Randolfo Rodrigues. Ontem, depois da sessão do Congresso, viu, Débora e Brosco? Eu conversei com ele e ele está muito firme na decisão de ir para o STF para pedir que essa comissão seja, de fato, instalada ali com a anuência, né, ali com a indicação dos partidos para que componham os seus membros, né, dentro da CPI. Não existe uma jurisprudência clara, existe um entendimento do STF e existe um precedente, viu, Débora e Brosco, de 2005, quando o Renan Calheiros ali se negou a instalar a CPI dos bingos. Era uma circunstância muito semelhante, viu, era ali próximo do recesso, no finalzinho de junho, ele se recusou a instalar essa CPI dos bingos, né, e aí senadores foram para o STF, foi quando, por 9-1, ou seja, um entendimento quase pacífico, o STF disse, não, Renan Calheiros, pode instalar essa CPI, inclusive pode indicar os membros, tá, não tem que fazer nenhum tipo de obstrução, não. Então, a expectativa do Randolph é de que o entendimento do STF seja esse, o mesmo tomado ali quase 19 anos atrás. A composição do STF não é a mesma. O único ministro que permanece na composição é o Gilmar Mendes, que é um ministro que já tem 20 anos aí de STF, né? Mas, enfim, existe então essa expectativa de que entre hoje e amanhã o Rodrigo Pacheco leia esse requerimento.
o senador Randolfo Rodrigues e a oposição como um todo, que quer instalar essa CPI antes das eleições, não está muito satisfeita com esse entendimento do Rodrigo Pacheco e acredita que quando essa ação chegar ao STF dizendo desculpa, nós temos o direito, CPI é instrumento de minoria, está lá escrito na Constituição, nós temos esse direito e vamos instalar essa CPI, vai ter o entendimento por parte do STF, que o Rodrigo Pacheco tem sim que instalar e caso não haja indicação por parte dos líderes, ele tem que tomar essa atividade aí. Para a gente finalizar, lembrando que o STF está em recesso, 5 ministros estão trabalhando, 4 não estão trabalhando, o Fux está afastado, né, com a Rosa Weber assumindo a presidência interina e também ela é plantonista, o que significa dizer que se essa ação de fato chegar ao STF, quem vai ser a relatora desse processo, regimentalmente falando, é a Rosa Weber. Aí a Rosa Weber, a gente já conversou algumas outras vezes, ela não costuma muito sair do entendimento ali pragmático da Constituição, não. Então a expectativa de fato é, seguindo as normas constitucionais e regimentais, de que essa CPI seja aberta até mesmo antes ali do período eleitoral, que é o que o Rodrigo Pacheco defende, que na reunião de líderes foi tomada essa decisão, mas e que deve ser assim, mas não tem muita gente acreditando que vai ser assim não, viu? Vamos ver o que vai acontecer, eu vou acompanhar daqui. Volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Kelly, obrigada mesmo, fique aí atenta, porque isso tem repercutido tanto, né? Acho que agora é só o assunto que se fala no momento. Obrigada mesmo e até amanhã, viu, Kelly? Valeu, Kelly. Um beijo, até amanhã, gente. Tchau. Até amanhã, até amanhã. E é isso aí, a gente vai encerrando aqui esse fechamento do mercado, viu, Brosco? As últimas informações aqui para vocês. Lembrando, tá? De seguir a BMC News nas nossas redes sociais. Isso é muito importante para nós, claro. Além disso, é óbvio, como empresa temos nossas metas, queremos crescer, expandir cada vez mais, levar cada vez mais a missão da BMC para as pessoas, né? Que é levar informação que gere valor realmente. Para isso a gente conta com a ajuda de vocês. E aí hoje, quero lembrar para vocês o nosso Instagram, @bmc.news. Vai lá, segue a gente, tem conteúdo exclusivo para o Instagram. Sempre tem curiosidades. Ontem mesmo a gente já tinha postado aí um vídeo sobre a pizza brasileira. Você sabia que a pizza aqui do Brasil é a 35ª mais cara do mundo? Porque vocês vão lá para poder assistir. Aproveita, já curte, já divulga aí essa informação, porque nem a pizza da gente aqui se livrou da inflação. Até para poder engordar tá difícil, viu, Brosco? Tá difícil, porque tem que pagar mais para isso. Bom, o QR Code aí do nosso Instagram já tá aparecendo na sua tela. É só apontar aí a câmera do seu telefone que você já vai cair direto no nosso Instagram. E se você prestar atenção lá no nosso Instagram, nos destaques, já tem também o link direto para você entrar no nosso canal do Telegram. Então uma coisa vai levar para outra e você vai se manter informado de todo jeito. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Brosco, obrigada. E tem mais ainda BMC por aqui, né? É isso aí, valeu, Débora. Valeu, pessoal aí que esteve com a gente em mais um Top News. A gente vai ficando por aqui, mas a programação continua. Você fica agora aí com o Talk Show com o Gilvan Bueno. E amanhã estaremos de volta, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. BMC News.